Olá, me chamo Lairiane, curso de Licenciatura em Computação pelo UEL. Hoje eu vou falar para vocês sobre a máquina de Turing. Afinal, o que é uma máquina de Turing? Bom, quando eu vi esse tema, me surgiu muita dúvida, muita coisa que eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar. Então eu pesquisei, me aprofundei em muitas coisas. E eu vou passar para vocês mais ou menos o que eu entendi, tá? Então vamos lá. Ela foi criada em 1976 por Alan Turing. E o intuito dele foi ajudar as pessoas com os processos de algoritmos, né? E o dispositivo escrevia e interpretava símbolos limitados entre 0,1 e conjuntos vazios. Então, basicamente, ele era a estruturação dos conjuntos de códigos atuais, das linhas de códigos atuais. Então, ficou vista por uma simples máquina, muito simples de computação. Tipo assim, ela determinava quais funções seriam computáveis e quais funções não eram computáveis. E em um artigo dele, ele pediu para os leitores imaginar um dispositivo que pudesse ler e escrever símbolos em uma fita e estava dividido em quadrados. Tipo assim, um cabeçote ia ler e escrever símbolos em uma fita que estava dividida em quadrados, né? Então, tipo assim, aí determinava ali se ia para direita, se ia para esquerda, um quadrado por vez, ao longo da fita inteira, ia passar quadrado por vez. Então, tudo na calma, tudo sem pressa. Aí tinha uma unidade de controle, né? Que, ela ia interpretar ali, basicamente, a lista de instruções simples sobre leitura e gravação de símbolos ao quadrado. Ela ia mover para direita, para esquerda, ou ficaria neutra, né? E o quadrado que estava sendo lido, ele chamava de quadrado ativo. Então, imagina, você lê um artigo e tá lá, imagina um dispositivo. Como que a nossa mente não fica, né? Tentando imaginar tudo isso. E daí, a fila se estende infinitamente em uma das extremidades, que é dividida em células, que é utilizadas como memória do dispositivo de entrada, saída e memória de trabalho. Aí agora eu vou falar um pouco sobre como usar a máquina de Turing, tá? Ela é dividida em células, isso eu já falei, e é uma célula adjacente à outra. Então, é sempre uma interligada à outra. Então, quanto mais você roda o programa, mais vai rodar a fita. Aí, cada célula contém um símbolo do alfabeto finito, né? Então, vai ter um beta, vai ter um ômega, vai ter infinitos, né? Que eu não sei o nome de todos, mas vai ter infinitos, pra lá. E um alfabeto comum vai ter um símbolo em branco, que é um símbolo especial em branco, que é chamado de cerquilha, que é, basicamente, um tracinho e ele assim. Vai aparecer isso em várias operações da máquina, tá? E outros símbolos adicionais. A fila é tão extensível, que vai tanto para a esquerda quanto para a direita, que, a máquina de Turing, ela tem muita fita, muita fita. Então, é muito mais fita do que uma máquina de computação precisa, né? Aí, a tabela de ação, ou melhor, tabela de transição, que vai indicar o símbolo que ela deve reproduzir, o cabeçote que vai se mover tanto para a direita quanto para a esquerda e qual será o seu novo estado. Tem uma tabela que eu achei na internet bem interessante que explica basicamente como isso funciona. Por exemplo, vai estar lá, estado atual, A. Ok, tá no início. Aí o símbolo escaneado, o 0. O símbolo que vai ser impresso vai ser 1. Aí você pergunta, como 1? Vai ser 1. A maioria deles sempre dá 1. Aí a fita vai mover ou para a esquerda ou para a direita. Então, se ela vai para o B, ela vai para a direita. Aí, o estado final dela, B. A quíntuplas dela. Então, nessa quíntupla, você vai pôr lá. Vai abrir um parênteses, vai colocar A, 0,1, o D de direita ou esquerda você vai mudar. E o estado final dela. O estado final dessa máquina, no caso, seria o B. Depois vai repetir de novo. Estado atual, A.
Símbolo a ser escaneado, 1. Símbolo de expressão, 1. O mover da fita, vai pra direita ou pra esquerda? Agora ela vai pra esquerda. Aí você vai lá, estado final, vai ser o C. Então, na quíntupla, você vai colocar lá A, vírgula, 1,1, vírgula E, vírgula C. Pronto. É basicamente isso. E tem bastante exemplo. A máquina vai do B ao C, do B ao A, vai do C ao A, entendeu? Infinitas coisas acontecem durante essa máquina. E a ação a ser executada por um programa é a função de transição, né? Como eu já falei. E ela se comunica com a unidade de controle que vai ser feito, que vai ser a base da configuração, e lá vai estar. Essa base da configuração é assim: o estado atual, que estado que a máquina tá? A máquina tá no A? Ok. Mais o símbolo do corrente da fita. Então você vai lá. A máquina tá no A e que símbolo tá no corrente da fita? Que símbolo onde o quadrado ativo tá? Então tem que olhar tudo isso. E tem problemas que a máquina de Turing não pode resolver, né? Tipo assim, ele vai dar lá um determinado programa. Ou você vai rodar esse programa e terminar, ou se você vai rodar ele indefinidamente. Se você decidir rodar indefinidamente, o que vai acontecer? Ele não vai gerar um resultado. Ele não vai chegar até um resultado parcial. Então, esse é um problema de decisão. Ou melhor, um problema de parada. Você pode chamar ele tanto de problema de decisão, tanto problema de parada. Enfim, existem várias maneiras, né? Então, em 36, Alan provou que um algoritmo é genérico para se resolver. Então, tipo assim, nenhum algoritmo era tão complicado de resolver. Só que há algoritmos que se resolvem e há algoritmos que não se resolvem. Então, para ele deixou isso bem claro, digamos assim, tipo, esse tal algoritmo aqui se resolve, esse não. Por quê? Porque esse vai ter que rodar indefinidamente. Entendeu? Então, pra ele pensava assim. Aí, tipo assim, pra finalizar tudo, a máquina de Turing era grande na época, né? E tinha várias fitas, corrente. Vamos pegar um exemplo de uma máquina de escrever. A máquina de escrever, você chega a determinado ponto, ela volta, ela para. Pra quê? Pra começar uma nova linha. Aí você vai, volta ela e começa uma nova linha. Uma nova linha. A máquina de Turing é basicamente isso. Você vai chegar uma parte, o que vai acontecer? A fita vai até o final, movendo pra esquerda, pra direita, vai acabar a fita. O que vai acontecer? Vai vir outra fita e vai começar tudo de novo. E era assim, então, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha explicado com clareza. E é isso, boa noite.